cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui para a nossa teleaula número 11 com nossos amados adolescentes da Igreja Assembleia de Deus do Distrito Federal. Mas não também somente com eles, com aqueles que hão de assistir esse vídeo. Que o Senhor possa falar com cada um de vocês poderosamente sobre essa lição de hoje, que tem um título que é especial. É um título que fala profundamente aos nossos corações e aos corações daqueles que buscam autoridade e poder para fazer diferença nesse mundo. O título da nossa lição de hoje é o início do movimento pentecostal, como disse nossa lição de número 11. Mas antes de começarmos a nossa lição propriamente dita, eu gostaria de convidar a todos para que nós pudéssemos fazer uma oração, para junto nós pedirmos a direção do Senhor para essa lição de hoje. Amém? Senhor, graça nós te damos, Pai, te glorificamos, te louvamos e bendizemos teu santo nome. Muito obrigado por essa lição que o Senhor traz para nossas vidas no dia de hoje, que o teu Espírito Santo possa ser, Pai, Senhor, aquele que vai direcionar essa lição tão maravilhosa. Não permita, Senhor, que saia nada da minha boca que não seja direcionado pelo teu Santo Espírito. Te peço também, Pai, que os teus filhos, os teus adolescentes, Pai, que estarão assistindo essa aula, eles venham, Pai, em nome de Jesus, serem revestidos de poder, de autoridade, e que venham, Pai, ter um desejo, Pai, em seu coração, um desejo, Pai, enorme, de buscar esse revestimento de poder através do teu Espírito Santo, através do batismo no Espírito Santo. Paizinho, fala conosco, nós necessitamos ouvir a tua voz, somos carentes, Pai. Te pedimos agora que teus anjos se acampem ao nosso redor e que nada venha perturbar, para que os teus adolescentes possam, Pai, não perder o foco e aprender nessa lição um pouco mais do Senhor e um pouco mais daquilo que o Senhor quer revelar para nossas vidas. Desde já, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa lição, como já falamos, o título dela é o início do movimento pentecostal. O nosso texto base se encontra em Atos 2, 1 a 4. Gostaria que pedir para os irmãos pegassem a Bíblia e acompanhassem juntamente conosco. O texto diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui tem algo muito especial. Primeiro, que tem o cumprimento da promessa do Senhor, do revestimento de poder da sua igreja. Segundo, tem a perseverança da igreja, embora não esteja explícito, está intrínseco na lição, quando diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E que lugar era esse? Era o lugar que eles escolheram para ser a casa do Senhor. Era o lugar que eles escolheram para estar unidos em oração, procurando esse revestimento de poder. Muitas vezes nós queremos ter autoridade para fazer as coisas no mundo espiritual. Muitas vezes nós queremos ter autoridade para fazer a diferença. E nós não buscamos. Amados adolescentes, você que está nos escutando essa manhã, persevere, procure esse revestimento de poder que está à disposição de todos e que não é somente, como alguns pensam, para a época apostólica, para a igreja primitiva, não. Ele é atual, porque o meu Deus, o seu Deus, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre o será. Então as suas promessas são atuais. Vamos continuar? O destaque do nosso texto é o seguinte: Atos 2, 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada um. Muitas vezes, adolescente, você pode pensar: mas eu não fui chamado, eu não tenho que buscar esse revestimento de poder, eu não mereço esse revestimento de poder. Quem conhece e sonda o teu coração é o Senhor. Busque, persevere. Mas o irmão, a irmãzinha, a minha coleguinha tem mais autoridade, tem menos. Não. Quem conhece a autoridade espiritual de cada um é o Senhor. Busque, persevere
e que Deus vai dar a cada um conforme a sua vontade, para fazer a sua vontade, para que o seu reino seja cada vez mais grande nessa terra. Os objetivos da nossa lição são 3. Mostrar que o pentecostalismo resgata o princípio bíblico e uma dimensão mais aprofundada de comunhão com Deus e de poder para servi-lo, que eram comuns na igreja primitiva. Eram comuns na igreja primitiva, mas não estão longe de cada um de nós nos dias atuais. O problema é que a igreja primitiva procurava mais, e talvez nós não estamos procurando esse revestimento e essa autoridade, conforme Jesus orientou eles para buscar, e eles continuaram buscando até serem revestidos. Não desista, continue buscando. Ressaltar a importância do movimento pentecostal para a vida da igreja, esclarecer que o batismo no Espírito Santo, como evidência física de falar em outras línguas, não foi algo apenas do passado, da época dos apóstolos, mas acontece ainda hoje e ocorre durante toda a história da igreja. Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre será. Então suas promessas são atuais. O nosso Quebrando a Rotina diz o seguinte: lembre-se que o batismo no Espírito Santo é descrito na Bíblia como um dom. Logo, todos os cristãos podem pedir a Deus por ele. E sobre pedir, Jesus disse, olha o que Jesus fala sobre pedir, esse revestimento, essa autoridade. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Lucas 11:13. Aqueles que lhes pedirem. Viram? A igreja primitiva estava esperando, mas estava esperando reunido e buscando esse revestimento e pedindo esse revestimento. Procure, peça, persevere. Não importa a sua idade. Não importa como você está ou pensa que está. Deus conhece e sonda o coração de cada um de nós. Não desista. Sobre o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais escreve o teólogo pentecostal americano David Lean. Preste atenção no que ele fala para nós. Os crentes foram equipados com poder para realizar a obra de Deus, como nos dias do Antigo Testamento. Como nos dias do Antigo Testamento, ou seja, hoje também. A unção do Espírito Santo no Antigo Testamento abrangia todos os ministérios que Deus quisesse suscitar: sacerdotes, artífices para o tabernáculo, líderes militares, reis, profetas e músicos. O propósito da unção era equipar a pessoa para o serviço. Se você quer fazer a diferença, busque essa capacitação que Deus está à disposição para distribuir para cada um de nós. E nesse contexto que Lucas e Atos consideram a unção do Espírito Santo. Aqui está, em síntese, a real importância das doutrinas bíblicas pentecostais. Elas ensinam como os cristãos podem dinamizar a sua vida espiritual e seu serviço para Deus. Elas apontam também para a possibilidade de uma vida espiritual mais plena, de uma dimensão espiritual mais profunda, que está à disposição de todos os cristãos. São essas as verdades que o pentecostalismo veio resgatar, ou seja, essa unção está à disposição nossa. O pentecostalismo veio resgatar isso. Essa unção do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Esse batismo espiritual, é para isso nós temos que buscar, perseverar, para que Deus possa derramar sobre nós, mais uma vez, esse poder que vem do seu Santo Espírito. A nossa introdução diz o seguinte: o movimento pentecostal é assim chamado porque resgatou a plenitude da experiência de Atos 2, ocorrido durante as festas judaicas do Pentecoste. Os dons espirituais, os chamados sinais, foram prometidos por Jesus, Marcos 16, 17 e 20. Além do episódio de Atos 2, vemos derramamento do Espírito Santo em várias partes do livro de Atos. Em alguns casos, os dons espirituais são frisados, línguas e profecias, principalmente Atos 10, 45 e 46. O apóstolo Paulo dedicou parte de sua primeira epístola aos Coríntios para falar do uso correto dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 14. Após o período apostólico, os sinais continuaram a vapor, principalmente no primeiro século, mas nos outros séculos a seguir houve também. O autor do livro
Pentecostes, o fogo que não se apaga, ele cita o seguinte, que houve no século XII. Foi assim entre os valdeses na França no século XII, foi assim na reforma do século XVI, quando o Espírito Santo soprou com grande poder na Europa, usando homens como Lutero, Zwinglio, Knox e Calvino. Deus voltou a visitar a igreja com grande poder no século XVII, levantando, sobretudo na Inglaterra, os puritanos, uma geração mais santa e culta da história da igreja. No século XVIII, as janelas do céu se abriram em copioso derramamento do Espírito Santo na Inglaterra, no país de Gales e na Nova Inglaterra, com John Wesley, que nós já vimos falar dele em lições anteriores, George Whitefield, William Williams e Jonathan Edwards. No século XIX, Deus enviou a chuva torrencial do seu Espírito Santo em grandes avivamentos nos Estados Unidos, melhor dizendo, na Escócia, na Inglaterra e na Irlanda. Também o movimento entre os Zulus, tribo africana, na África do Sul, em 1966, com Erlon Stenger. E aí ele fala no final aqui, temos base, portanto, para buscar e esperar um Pentecostes, ou seja, um derramamento do Espírito Santo nesses dias, ou seja, é atual. E ele fala também aqui uma declaração de John Stott, nesse mesmo livro, diz o seguinte, antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. Ou seja, antes de Deus nos dar qualquer missão, Ele nos qualifica. Ele coloca essa qualificação à disposição. E o pentecostalismo nos mostra isso e veio resgatar isso e dizer que você pode buscar esse revestimento de poder para fazer a diferença. Nosso tópico 1 diz assim, o fogo pentecostal após a igreja primitiva. Quem pensa que o fogo pentecostal como manifestação dos dons espirituais só existia nos primeiros séculos da igreja, está enganado, como já mostramos aqui através do livro Fogo Pentecostal. No século XII, os valdeses tratados na lição 6 falavam em línguas estranhas. Os Quakers escreveu, esperamos do Senhor, recebemos com frequência o derramamento do Espírito sobre nós e falamos em novas línguas. No período da glossolalia ou línguas estranhas entre os pietistas, o movimento pietista nasceu na Alemanha em 1666. No século XIX, há um boom de registros de glossolalia. Há casos na Escócia em 1830, na Inglaterra, na mesma época nos Estados Unidos, e de 1854, 57, 73, 75 na Rússia, em 85 na Estônia, Armênia e no final do século XIX. Como já falamos aqui, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. E o seu revestimento do Espírito Santo, a mesma coisa. E o movimento pentecostal veio resgatar isso. Porque muitas pessoas, elas achavam que isso era coisa só para os apóstolos, só para a igreja primitiva. Não, é atual. Para a minha vida e para a sua vida. Mas para isso nós temos que buscar. Porque se vocês podem ver aqui que toda vez que a gente cita, que as pessoas estavam buscando no Senhor, esperando no Senhor, mas eles não estavam esperando de braço cruzado, não. Eles estavam clamando, pedindo para o Senhor que fossem revestidos dessa autoridade e desse poder. Há também referência à manifestação do Espírito Santo entre os albineses. O pré-fundador Girolamo Savonarola do século XV era usado em profecia, em tia visões. Após a reforma protestante, os registros aumentam. Há casos entre os anabatistas e, segundo a história do alemão T.L. Sauer, o próprio Martim Lutero falava em línguas estranhas. Segundo ele, o Dr. Martim Lutero profetizava, evangelizava, falava em línguas e interpretava, revestido de todos os dons do Espírito Santo. É atual. Não foi só para os pais da igreja. Foi na época de Martim Lutero, foi durante todos os séculos, pelos exemplos que nós mostramos e outros que nós nem sabemos que já aconteceram. Deus quer avivar a sua igreja. Deus quer que nós venhamos ter verdadeiramente um Pentecostes na nossa igreja, mas muitas vezes nós não deixamos o Espírito Santo agir. Nós chegamos lá com dúvidas, com incredulidade e perdemos a oportunidade de ver a ação de Deus na nossa igreja, de fazer com que o Espírito, de permitir que o Espírito Santo, melhor dizendo, haja através das nossas vidas e nas nossas vidas, para que nós venhamos ser instrumento para também avivar a nossa igreja. Vamos continuar? Há registro de manifestações e dons espirituais, inclusive de glossolalia, depois do período apostólico, e ainda na época da igreja primitiva.
Um deles diz respeito ao movimento espiritual do segundo século, liderado por um homem chamado Montano. O movimento surgiu na Frígia, Ásia Menor, Romana, Turquia, e visava ao despertamento espiritual da igreja despertamento espiritual da igreja, preste atenção, e que algumas comunidades cristãs estavam esfriando espiritualmente. Não está acontecendo isso no nosso Brasil? Não está acontecendo isso às vezes na nossa casa? Não está acontecendo isso às vezes conosco? Deus nos alerta para nós buscarmos esse avivamento que está à disposição da minha vida, da sua vida. Vamos buscar o batismo no Espírito Santo. Vamos buscar esse avivamento pessoal. Vamos clamar ao Senhor para avivar a nossa igreja, a nossa comunidade como um todo, a nossa cidade, o nosso país. Vamos fazer a diferença, adolescente. Você pode. Quando você era criança, muitas vezes as pessoas diziam, o pastor orava por você e dizia que você era o futuro do evangelho, um evangelista, um pastor, um presbítero. Alguém queria fazer a diferença. Hoje você já tem idade para fazer a diferença. Assim como a salvação individual, o atendimento do chamado do Senhor, o ID, que é responsabilidade nossa, o dizer, eis-me aqui, usa-me a mim, é responsabilidade de cada um de nós. Busque esse avivamento, seja o avivamento que você tanto quer na sua igreja, na sua casa e na sua vida. O nosso tópico 2 diz o seguinte: o movimento pentecostal se espalha apesar de todas essas evidências da história. O fogo pentecostal só se espalhou pelo mundo como um movimento no início do século XX. Contudo, ocorreu quando Charles Fox Parham, um professor de teologia pertencente à igreja metodista, resolveu abrir um seminário em Topeka, Kansas. Ele abriu a escola bíblica Bethel, em outubro de 1900, para cerca de 40 estudantes. Alguns deles já haviam estudado em outros institutos bíblicos. O que atraiu esses alunos foi a proposta de Parham de promover um ano de estudo, onde eles e os demais alunos estudariam sobre como descobrir o poder que capacitará a igreja a enfrentar o desafio do novo século. Esse poder, Jesus já nos revelou lá em Lucas. Jesus já nos revelou através do derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. E Jesus quer dar esse discernimento para a sua vida. Mas para isso, meu caro adolescente, você que está nos assistindo nessa teleaula, nós temos que buscar. Muitas vezes nós queremos que o nosso pastor ore por nós para que nós venhamos ter esse revestimento. Muitas vezes nós queremos que o nosso pai, que a nossa mãe, nosso amigo, o esposo, a esposa, venham orar por nós para que nós tenhamos esse revestimento. E muitas vezes eles oram e esse revestimento pode acontecer. Mas você também pode buscar esse revestimento. Você pode ser esse Pentecostes que você tanto quer ter e ver. E eu tenho certeza que se você buscar de todo o seu coração, o Senhor vai atender o seu pedido. Mas não desista, porque muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam hoje. E não é bem assim. Muitas vezes elas demoram, porque o Senhor que sonda o meu e teu coração, Ele sabe o dia que eu estou preparado para fazer a obra que Ele tem designada para nossas vidas. Amém? Não desista, persevere. Continuando, seria um ano de treinamento com estudo da palavra, orações e evangelismo. Olha aí, Instituto Bethel, qual era o objetivo? Um ano de treinamento com estudo da palavra, oração e evangelismo. Ou seja, eu me qualifico, eu peço a proteção de Deus para fazer a vontade dele e a direção de Deus, e depois eu vou colocar em prática. Muitas vezes nós temos conhecimento, nós oramos, nós pedimos para Deus nos revestir, mas infelizmente nós não colocamos em prática todo aquele conhecimento, aquela qualificação que Deus nos deu. Adolescente, coloque em prática na sua escola, coloque em prática aonde você estiver, na sua vizinhança, na sua casa. Todo esse conhecimento que Deus te deu, busque, peça a direção do Senhor através da oração e coloque em prática. Amém? Cada aluno teria um período de 3 horas do dia dedicado exclusivamente à oração. Olha aí. Um dia dedicado, um período, melhor dizendo, dedicado a estar na presença de Deus, buscando
A sua orientação é muito especial. Conta-se que alguns passavam a noite orando. O objetivo da escola era preparar-se para a obra do Senhor e clamar a Deus por um novo avivamento das igrejas. Em 1º de janeiro de 1991, a Escola Bíblica Betel saiu da teoria para a prática. Em um período de oração, a aluna Agnes Osman, de 18 anos, pediu para que Parham e os demais alunos impusessem as mãos sobre ela, pedindo o batismo no Espírito Santo. Eram 11 horas daquele dia quando Osman recebeu o batismo no Espírito Santo. Nos demais dias, todos os outros receberam o batismo, inclusive o próprio Parham, que foi um dos últimos. Os alunos de Parham viajaram aos Estados Unidos e espalharam a mensagem do Pentecostes, a mensagem pentecostal. Unidos e espalhando a mensagem pentecostal. Não só os da escola Betel, mas também aos de outras escolas de curta duração que Parham ministrou onde passava. De todos os seus alunos, o de maior destaque foi, sem dúvida, um pastor negro chamado William Joseph Seymour. Mas vamos falar, na próxima lição nós vamos falar sobre ele. Eu queria que vocês guardassem isso. Esse exemplo da igreja Betel, da escola Betel, melhor dizendo. Eles aprenderam, se qualificaram, eles oraram para pedir a direção e a proteção de Deus e eles colocaram em prática. Às vezes, cara adolescente, você que está nos assistindo, você tem tudo isso. Você tem a capacidade de aprender, foi qualificado, mas não consegue liberar essa qualificação colocando em prática. Vamos colocar em prática. Deus, Ele quer que nós venhamos fazer a diferença. Mesmo assim, não há registro de que no 4º século, o fundador do primeiro monastério, falava em grego e latim sem nunca ter estudado outras línguas. Olha o exemplo de Pocômio, o fundador do primeiro monastério. Falava em grego e latim sem nunca ter estudado essas línguas. Pocômio nunca explicou o caso e todos começaram a atribuir essas suas habilidades ao Espírito Santo. E finalmente Agostinho, bispo de Hipona, escreveu no mesmo período o seguinte: faremos o que os apóstolos fizeram quando impuseram as mãos sobre os samaritanos, pedindo que o Espírito Santo caísse sobre eles, esperando que os convertidos falassem novas línguas. Nós temos que buscar a fazer diferença. Nós temos que pedir para o Senhor para que nos venha dar discernimento, para que toda essa qualificação que Ele nos deu até hoje, nós venhamos colocar em prática. Busque o Senhor em oração, peça discernimento para fazer a diferença. E o Senhor vai qualificar você, independente da sua idade, adolescente. Independente daquilo que você acha, conhecimento que você acha que tem, peça a Deus para Ele dar esse revestimento de poder, para Ele dar perseverança, para você fazer a diferença. Deus conta com você. Basta você querer se apresentar e diga: Senhor, eis-me aqui, que eu tenho certeza que você vai fazer a diferença. Eu trabalhei em determinado local e eu sempre pedia para Deus: Senhor, coloca uma alma no meu caminho hoje, para mim falar do teu amor, falar de tudo que o Senhor tem feito na minha vida e de tudo que o Senhor pode fazer na vida dessa pessoa. E toda vez que eu pedia, que o Espírito Santo colocava no meu coração esse pedido, era maravilhoso. Deus colocava uma pessoa para me falar do seu amor. Muitas vezes o que está faltando para mim e para você é a gente pedir para o Senhor para que nós venhamos fazer a diferença, para que Ele venha nos qualificar. Pense nisso, persevere. Deus quer usar a sua vida. Amém? Vamos recapitular. O movimento pentecostal é assim chamado porque resgatou a plenitude da experiência de Atos 2, ocorrida durante a festa judaica do Pentecostes. Os dons espirituais, ou chamados sinais, foram prometidos por Jesus, Marcos 16, 17 e 20, além do episódio de Atos 2. Quem pensa que o fogo do Pentecostes, com a manifestação dos dons espirituais, só existiu nos primeiros séculos da igreja, está enganado, como já falamos e como já demos exemplos. Apesar de todas essas evidências, na história, o fogo pentecostal só se espalhou pelo mundo como movimento no início do século XX. Tudo ocorreu com Charles Fox Parham,
um professor de teologia pertencente à igreja metodista, resolveu abrir um seminário em Topeka, Kansas. Ele abriu a escola bíblica Betel em outubro de 1900 para cerca de 400 estudantes. Alguns deles já haviam estudado em outras instituições bíblicas. Lembre desses exemplos da escola Betel. Eles se qualificavam, eles oravam e evangelizavam. Ou seja, o Senhor me qualifica. Eu peço a direção do Senhor. Eu persevero em oração para que eu não venha perder o foco e venha fazer aquilo que Deus quer. E aí eu coloco em prática. Muitas vezes nós ficamos questionando o adolescente. Você que está nos assistindo, aonde Deus quer nos levar, o que Deus quer na minha vida. Uma vez eu perguntei para o Senhor, Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja? E veio na minha mente, no meu coração o seguinte, aonde eu quero que tu esteja não importa. Importa, melhor dizendo, aonde o Senhor quer que eu vá, eu perguntei para o Senhor. Ele disse, aonde eu quero que você vá, não importa. Importa é aonde que eu quero que você esteja. Eu quero que você esteja no centro da minha vontade. Guarde isso aí. O Senhor quer que você esteja no centro da vontade dele. Mas para você saber o centro da vontade de Deus, você tem que clamar ao Senhor, você que tem que buscar o Senhor para receber essa direção. Amém? Eu espero que Deus tenha falado com vocês. Essas lições são uma complementando a outra. Temos mais lições tão importantes quanto essa. Procurem continuar acompanhando as lições, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos corações de cada um de vocês. Agora eu queria, antes de terminar a nossa lição, eu queria agradecer a todos os nossos adolescentes da Igreja Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal pela participação. Gostaria de agradecer ao nosso pastor Douglas, pastor presidente da DMDF. Gostaria de agradecer o superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Carlos Júnior, a nossa coordenadora da Escola Bíblica Dominical, a missionária e pedagoga Dirley, por todo o apoio que tem nos dado e toda a orientação para que nós venhamos fazer o melhor não para nós, mas o melhor para o reino de Deus. Adolescente, Deus quer revestir você de autoridade e poder, mas faça como a igreja primitiva. Busque, persevere, não desista. Faça como os estudantes da escola Betel. Estude, ore e evangelize, ou seja, me qualifico. Procura a direção do Senhor e coloque em prática. Que Deus possa ter falado com cada um de vocês poderosamente. Que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando aqueles que permitirem esse toque nesse momento, aí onde você está, e que a graça de Deus possa estar sobre a vida de cada um de vocês. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui para agradecer por essa lição tão especial, por tudo que o Senhor falou com cada um de nós. Pai, fala com nossos adolescentes, coloca o desejo no coração deles para que eles venham buscar esse revestimento de poder, para que eles venham fazer, Pai, a diferença nesse mundo tenebroso. Não permita que os amigos, que a internet, que as mais influências desse mundo, Pai, venham impedir que esses adolescentes, as pessoas que escutarem e assistirem essa teleaula, venham deixar de ser, Pai, revestidas com o Teu Espírito Santo, que elas venham buscar os dons espirituais e que a Tua graça, Pai, maravilhosa, venha ser derramada, Pai, sobre a vida deles, Pai. Que nós possamos ver, Pai, testemunhos sendo dados, Pai, da Tua graça que foi derramado neste momento na vida daqueles que estão assistindo esse vídeo. Pai, desde já nós te agradecemos e te entregamos mais essa lição no Teu trono de glória, em nome de Jesus. Amém. Desejo a todos um dia abençoado e que vocês possam ter aprendido muito, não através das minhas palavras, mas através da ação do Espírito Santo na vida de vocês. Assista essa aula mais uma vez e deixe o Senhor falar com vocês. Amém? Tenha um dia especial, um domingo maravilhoso para cada um de vocês. Assim eu rogo e já agradeço em nome de Jesus. Amém.